O Enem é a prova mais esperada do ano para milhões de estudantes. Você já se preparou para fazê-la? Nessa reportagem, a professora mestra Denise Pereira dá dicas de como se sair bem. Professora, como se apresenta a prova do Enem? Bom, a prova ela está dividida em dois momentos. O primeiro que vai acontecer neste domingo e o outro no próximo domingo. Nesse domingo agora nós teremos as provas que são relacionadas a linguagens e ciências humanas. No outro as demais disciplinas, né, que são as ciências naturais e matemática. Lembrando que será também nesse domingo que nós teremos a prova de redação. No que diz especificamente à prova de espanhol, que é a disciplina que eu leciono, nós teremos uma avaliação onde serão abordadas 5 questões, nós teremos 5 questões. Há uma coisa que é imprescindível lembrar, é que o Enem, diferente das provas de vestibular que vocês estavam acostumados, a gente já sabe que o Enem trabalha com competências e habilidades. Portanto, o problema não é você ter um conteúdo, mas é você saber relacionar as coisas, é você pensar a respeito disso e fazer a ligação, a interligação, que é a interdisciplinaridade, para que você possa resolver. No caso específico de espanhol, como eu estava dizendo, a gente vai ter uma prova com 5 questões, todas voltadas para a interpretação de texto. Lembrando que essas 5 questões, elas virão sempre agregadas a um texto, que pode ser um texto verbal simples, né, só texto verbal, ou um texto verbal e imagético. De uma forma ou de outra, sendo um texto verbal ou um texto misto, que é onde você tem o verbal e o imagético, a gente vai ter as 5 alternativas, assim como os 5 enunciados em língua portuguesa, o que dá uma facilitada legal para responder. E por que o espanhol é uma das matérias mais importantes? Bom, o espanhol, talvez para você achasse que ela não era tão importante, mas eu digo que sim, é muito importante, assim como literatura, que são 2 disciplinas que normalmente as pessoas acham ser menos importantes, porque acredita-se, em função da estratégia que o vestibular sempre trouxe, da questão de conteúdo, e você ter um peso menor, leva-se essa ideia para o Enem, o que não é verídico, já que a gente vai estar trabalhando com uma outra metodologia. Além disso, tem o fato de que, se você vai fazer para qualquer uma das carreiras que é mais disputadas, como por exemplo medicina, você quer ter uma nota muito alta, mas você não é o único. Além de você, todos os seus concorrentes estão pensando a mesma coisa. Tem que estudar muito física, química, biologia, matemática e vão esquecer provavelmente dessas 2 disciplinas. E essas disciplinas podem ser exatamente a carta na manga. Então estude tudo, mas não esqueça de estudar as disciplinas que aparentemente são menos importantes porque tem uma quantidade menor de questões. Elas serão certamente o diferencial. E quais são as estratégias para conquistar uma boa nota, tanto no espanhol e também nas outras disciplinas? Bom, primeiro você tem que manter super a calma, tá? Não adianta você ficar nervoso. Há uma coisa que um colega meu falou esses dias que eu achei muito legal, que foi: os alunos da escola pública, principalmente, têm pensado, porque eles têm tido menos acesso, nem todas as escolas fizeram revisão, então eles têm pensado que a prova está dentro apenas do 3º ano, o que não é verdade. A prova ela é construída a partir dos seus conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo. Então, no 3º ano, talvez você tivesse um ou outro conteúdo a mais em algumas disciplinas, mas a prova vai trazer questões que envolvem conhecimentos que você adquiriu lá no ensino fundamental, como, por exemplo, uma acentuação, pontuação na redação, acentuação também que diz respeito à redação. Então, não é só o 3º ano. O 3º ano vai fazer falta. Faz falta, claro, porque você teria uma revisão e um acréscimo a mais. Mas não é só isso, tá? A prova ela vai englobar todo o seu conhecimento. Então, no caso, primeiro, tranquilidade. Depois, saber que você é capaz, porque você veio estudando todos esses anos. E a prova não é só composta do 3º ano. Além disso, se preparar antes. Olha onde é que você vai fazer a prova, qual o caminho que você vai traçar. Não chega muito cedo, mas também não deixa para chegar em cima da hora. E por que não chegar muito cedo? Nós estamos com a Covid aí, temos que nos precaver, a gente tem que evitar essas aglomerações. E se todo mundo chegar muito cedo, vai juntar muita gente, isso não é legal, né?
Além disso, pensa direitinho na alimentação que você vai fazer antes. Não come coisa pesada, nada que possa lhe deixar com algum tipo de incômodo no dia, na hora da prova. Você pode levar lanche, então divida o tempo, a prova tem 5 horas e meia, então você vai precisar em algum momento parar para você lanchar. A água também é muito importante e isso será permitido sim. Você vai ter a possibilidade de retirar a máscara, virar, né, um lado diferente, contrário de quem está talvez mais próximo de você. Você faz a sua alimentação, leva fruta, talvez é uma boa ideia, porque levar salgadinho não vai te alimentar e você vai fazer muito barulho quando você estiver abrindo a embalagem. Mas você pode comer uma fruta, já leva cortadinha, tirou a máscara, pelos elásticos, tá? Você deixa, é legal inclusive, se você puder, se tiver possibilidade de levar uma máscara que seja descartável, porque depois você pode colocar uma outra e jogar aí, e aquela você descartar, e depois de se alimentar ou de tomar a água, coloca a máscara de novo. Você não pode ficar muito tempo sem a máscara, sob pena de um fiscal até vir eliminar, mas para isso você terá que demorar muito. Então, cara, se ele perceber que você lanchou e não colocou, ele vai pedir para colocar. Coloca rápido, tá? Não dê vacilo, nem diga, não, mas é que eu preciso ficar respirando. Faz a prova com a máscara que dá tranquilamente. Aproveitando que uma das habilidades da senhora é o espanhol, a gente pode aprofundar mais um pouquinho nessa matéria. De que forma respondê-la? Bom, eu acho interessante que nós percebemos que nos últimos tempos, quando o espanhol passou a fazer parte tanto do vestibular como do Enem, houve uma gama muito grande de alunos fazendo a busca pelo espanhol. Por conta de quê? De uma falsa ilusão de que o espanhol é igual ao português. E isso tem causado para algumas surpresas não muito agradáveis. Por quê? De fato, se você não tem habilidade com inglês, fazer espanhol vai ser muito mais fácil do que fazer uma prova de inglês. Porque nós temos aí uma língua que tem a mesma origem que a origem latina. Então, português, espanhol, francês e italiano, eles vão estar muito próximos. E o espanhol e o português são as mais próximas. A gente tem, se nós pensarmos em 100%, 80% do vocabulário do espanhol é idêntico ao vocabulário do português. Mas nos sobram 20, desses 20, 15 são falsos cognatos, chamados de heterossemânticos. E esses são, na verdade, aí onde está o nosso grande armadilha, porque você pode achar que é tudo igual e não atentar para os detalhes. Mas olha, calma, fica tranquilo, porque isso também pode ser resolvido. Como as questões vão estar sempre inseridas dentro de um texto, tudo estará contextualizado. Se de repente você está lendo um texto, como por exemplo tem uma frase, La vaca estava com seus cachorros, e aí você vai traduzir, a vaca estava com seus cachorros, tem alguma coisa errada. Ou você traduziu a vaca como vaca e não era, ou você traduziu cachorro e cachorro não era. Eu estou lendo um texto, o texto está falando sobre leite, então vaca você traduziu certo, o que está errado aí é cachorro. Cachorro, em verdade, é filhote em espanhol, então é um falso cognato. Se você não estiver atento, você vai seguir e cair em armadilhas. Então, primeira coisa, lembre que você está tratando de um outro idioma, portanto, não é igualzinho ao português. Mas ele vai te ajudar? Vai. Agora, se você me pergunta quais as estratégias para fazer essa prova, para a gente ter um bom desempenho em espanhol, primeira coisa, lembrar disso, tá? Você está com outro idioma, cuidado com os falsos cognatos. Depois eu sempre indico que você comece lendo primeiro os enunciados da questão, porque o Enem já traz geralmente dentro do próprio enunciado o problema ou às vezes a solução. Ele vai dizer para você se você tem um cartoon, se você tem uma charge, se você tem uma propaganda, já vem sendo dito isso. Além disso, as alternativas também, porque quando você for ler o texto, você já vai sabendo o que você está procurando. Eu estou querendo saber a opinião do autor, segundo o autor, falando a respeito de dados, são estatísticas, então eu sei o que eu estou buscando. Isso ajuda muito. Além disso, quando você for lá para o texto, você já sabe o que você está procurando. Não leia o texto em espanhol. Leia o texto fazendo a tradução automaticamente para a língua portuguesa. Denise, mas eu não sei todas as palavras. Não tem problema, a gente também não sabe todas as palavras de português. E, no entanto, quando você está lendo um texto em língua portuguesa que tem uma palavra que você não sabe, você não para de ler o texto. Você faz o quê? Você deduz o significado daquela palavra, você faz uma inferência. Com o espanhol vai ser a mesma coisa. Sublinha a palavra e vai embora. Não perca tempo. Lembre-se que para cada questão você tem mais ou menos 2 minutos para responder. Então não adianta ficar tentando lembrar ou imaginar o que seria.
vai lendo, traduzindo automaticamente e em busca daquilo que as alternativas já lhe deram. Isso vai facilitar pra caramba. Uma outra coisa, nós falamos que o espanhol você tem 5 questões, tá? Essas 5 questões estão relacionadas com a interpretação de texto, na sua grande maioria, mas às vezes ele nos surpreende e traz questões relacionadas a vocabulário, ou seja, sinônimos e antônimos. E aí o que você pode fazer? Geralmente a gente vai ver que 2 questões, 2 alternativas são absurdas, não tem nada a ver. Isso serve para interpretação também. Uma é mais ou menos e 2 é onde a gente fica na dúvida. Não tem aquela história? Fiquei na dúvida entre as 2 e sempre marco a errada. Então, para não ter isso, você volta lá para o texto e aí você compara as 2 e vê quem está mais próximo da realidade. E aí sim você marca a alternativa. Na questão de vocabulário, como eu dizia antes, você pode fazer também o quê? A substituição que ele lhe traz. Na alternativa A, ele traz a substituição para a palavra cachorro, como, por exemplo, gato. Então, a vaca estava com seus gatos, não pode ser. Aí você tem uma lá que diz a vaca estava com os seus filhotes. Pode ser, poderiam ser bezerros ou filhotes. Então, você conseguiu identificar a resposta a partir da inferência. Cuidado com os conectivos, eles são muito importantes. Tão importantes para o espanhol quanto para a redação. Denise, o que são conectivos? Você já sabe da língua portuguesa quando você aprendeu redação. Conectivo é aquilo que vai amarrar o texto. Então, por exemplo, eu tenho de repente um texto que fala a respeito da internet. La internet es maravillosa porque a través de ella nosotros podemos informarnos, formarnos y entretener. Sin embargo, también es en la internet que ocurren las trampas. Vamos lá, a internet é muito boa porque você pode se informar, se distrair, se formar e etc. Entretanto, sin embargo, quando eu tenho esse entretanto, eu já sei que no primeiro parágrafo eu tive só informações positivas, portanto o que virá agora é negativo. Então, mesmo sem saber o que é trampa, eu vou procurar as alternativas que trazem a possibilidade de coisas negativas. Então, o texto diz que só tem coisas boas na internet? Não, porque eu tive um entretanto e teve um trampa depois que eu não sei o que é, mas sei que é uma coisa negativa. Essa é uma estratégia que pode ajudar muito. Se você ainda tiver algum tempinho, tenta localizar, através de livros, até na própria internet, locuções adverbiais. Esse assunto não é que eles vão cobrar em termos de gramática, mas é um tipo de tema, de assunto que você precisa saber para entender o texto. Por exemplo, a lo mejor significa talvez. Sin embargo, a gente acabou de ver que, entretanto, quando eu tenho a menudo, frequentemente, e aí você vai encontrar pelo menos umas 15 locuções adverbiais que aparecem constantemente nos textos e que podem fazer toda a diferença na hora da interpretação. Com a nota do Enem, é possível conseguir uma vaga em universidade pública, bolsas de estudos em faculdades particulares e ainda pode concorrer à vaga em universidade em Portugal. Reportagem Joaquim Neto.